Esse é mais um corte do Arquibancada Tricolor, então se inscreva aqui no canal e deixe o seu like para dar uma moral pro nosso trabalho. Não, uma opinião ali forte da Aline, do Senna também. E é uma palavra muito interessante que ela usou, né? Contradições. Mas a gente vai informando vocês sobre essa questão ali da folha salarial de São Paulo. E até tem um assunto que engloba essa questão que a gente está conversando sobre finanças, São Paulo, contratações, que é Thiago Mendes. Né? O chat está falando bastante aqui. Majoritariamente o pessoal está sendo contra por conta ali da questão financeira. O Senna também trouxe os pontos dele. Mas o São Paulo vai ter um dia decisivo hoje, nessa sexta-feira, pelo Thiago Mendes, mas está pessimista, que hoje é o último dia da janela de transferência e inscrição no Campeonato Paulista. A gente sabe que está movimentando ali as redes sociais, algumas opiniões não, informações ali, água, outras vinho, alguma coisa ali, o pessoal, torcida tá difícil no que confiar, mas a gente tem aqui o craque da informação, o nosso Pode Cravar, Gabriel Sari, vai participar ao vivo com a gente. Ninguém melhor para falar de mercado da bola do São Paulo Futebol Clube do que ele. Um bom dia para você, Gabi, como que você tá? Queria que você falasse um pouquinho aí sobre Thiago Mendes. Fala, Pedro, muito bom dia, Senna, bom dia, Aline. Tava acompanhando nosso programa aqui também, concordo 100% com o desabafo da Aline, que ela quer, enfim, complementar pontos também do que ela falou, mas só para informar, então, primeiro, né, que é mais importante do que tudo, a gente informar a situação do Thiago Mendes, trouxe mais cedo via Twitter também. Hoje é o último dia de janela de transferências do São Paulo, que tentou essa correria para trazer Thiago Mendes aí, então, na sexta-feira, mas não caminhou da forma que o São Paulo imaginava. O São Paulo está pessimista nesse momento. Cara, não tem ali um avanço nas conversas pelo Thiago Mendes e é algo que pode ficar para o meio do ano. O Thiago Mendes, então, tem mais ofertas do que apenas a do São Paulo, tem uma oferta do Galo, outras ofertas, cara, do mercado árabe também, né? Então, para ele continuar por lá. Vai o seu vínculo com o Al-Rayyan até o meio do ano, ele está jogando nesse momento, mas ele não aceitou nenhuma oferta até este horário que fazemos a live, né? Até 11 da manhã de sexta-feira ele não aceitou nenhuma oferta e é uma oferta baixa do São Paulo considerada ao que ele recebeu durante o mercado. A gente trouxe ontem a informação aqui no Arquibancada Tricolor, e aí vale trazer novamente para a galera que o São Paulo fez uma oferta aprovada pelo FIDIC da Galápagos, né? Então, aprovada ali pelo seu fundo de investimento, que seria, ele ganharia um salário inferior em 2025, né? Então teria de fato um salário mais baixo na temporada, e em 26 ele teria um up bem forte, né, no seu salário para compensar as luvas que ele pediu para assinar com o São Paulo. Pelo que a gente tem de informação, ele estaria pedindo 2 milhões de dólares em luvas para assinar contrato com o São Paulo. O São Paulo não tem esse dinheiro para essa temporada, mas costuraria esse acordo para pagar no próximo ano, né? Teria ali mais da metade de aumento salarial para o Thiago Mendes na próxima temporada, condicionado a metas. 2 anos de contrato poderiam virar 3, e esse terceiro ano também com esse valor do segundo ano de contrato, né? Então, é uma operação que seria complexa por parte do São Paulo, exigiria mais tempo para ser fechada. Essa é a leitura interna, pelo menos, e nesse momento existe um pessimismo muito grande para o São Paulo em relação ao Thiago Mendes, né? Ele fechou com o Galo, então ele vai jogar em outro time do Brasil. Por enquanto, ele não fechou com nenhuma oferta, né? Então, ele não topou nenhuma oferta de nenhum clube brasileiro e nem de outras possibilidades. Eu tô achando que ele vai deixar para cumprir esse contrato justamente com o Al-Rayyan até o meio do ano, para tentar achar enfim, novo clube como agente livre no meio do ano. Em julho abre novamente a própria janela do Brasil, por exemplo, né? E aí acho que ele pode ter uma leitura interna de que ele teria mais mercado nessa janela de julho. Então, neste momento, não existe mais esse otimismo interno entre São Paulo e Thiago Mendes. Ainda teremos uma conversa hoje entre as partes, né? Incluindo, claro, o Paulo Pitombeiro, seu empresário, para tentar essa última cartada e tentar uma certa reviravolta nessa conversa. Mas neste momento, São Paulo tem total pessimismo no caso Thiago Mendes e já aceita, entre aspas, a possibilidade de não ter nenhum outro primeiro volante até o meio do ano. São Paulo que perde o Pablo Maia por lesão, vai ficar no mínimo fora aí 4 meses, tem agora Negruti no seu time principal e deve tocar a temporada dessa forma. Negruti como opção para primeiro volante, Luiz Gustavo voltando, e o meio na segunda-feira deve ser justamente aí, então, com Alisson e Marcos Antônio, Pedrinho. Então,
cara, fica essa informação para vocês de que hoje é um dia é um dia decisivo, é o último dia que o São Paulo teria de fato para tentar contratar Thiago Mendes, mas existe esse pessimismo interno porque não caminharam aí as conversas da forma que eles imaginavam, né? Então, tinham otimismo essa semana, estavam conversando, tiveram uma conversa boa na terça-feira e tudo mais, estava até que andando, né? Então, assim, fizeram essa nova oferta, mas não tiveram essa resposta definitiva. A gente sabe que o Thiago Mendes é um cara que já teve outras sondagens, outras possibilidades, mas, assim, cara, me parece que é algo muito ruim, né? A forma que o São Paulo tocou esse negócio desde aí da última temporada. O cara foi no CT, almoçou com o elenco, conversou com o Zubeldia, parecia tudo certo, aí de repente um passo para trás, São Paulo não consegue a liberação à época do Al Rayyan, e aí volta agora aí para tentar, já que ele tá em fim de contrato e deixa de ser um grande impeditivo o time árabe, e aí ele tem outras sondagens, tem outras ofertas, e o próprio São Paulo tem agora um FDIC, né, que faz a oferta, entre aspas, cair pelo Thiago Mendes, né? Então ele começa a avaliar outras possibilidades. Então, assim, é muito complicado de fato essa situação, e é um São Paulo que vai para as quartas aí de final com o que tem, né? Vai então com o Negrutti e vai com os seus segundo volantes aí praticamente tentando assumir a função de primeiro volante numa fase decisiva. E aí passa por uma escolha também da diretoria. E só um complemento quanto ao FDIC, né, que trouxe a Aline, eu sou da opinião que a dívida nunca vai ser paga, porque eu conheço o modus operandi e sei muito bem que o São Paulo nunca vai ter esse pé no chão, né, de tirar a dívida e tudo mais. E o próprio Carlos Belmonte na Jovem Pan Esportes esse ano ainda, ele falou, né, que a dívida nunca vai ser zerada. Ele falou também na arquibancada tricolor, né, que a dívida nunca vai ser zerada. Então eles têm essa visão interna. De fato, entre não dever e dever 1 bilhão, tem um mundo muito extenso, né? Então São Paulo tem que reduzir de fato essa dívida, mas eu não tenho nenhuma expectativa que essa gestão vá fazer uma gestão responsável, financeira, tudo mais, porque a gente sabe que o campo é algo que sempre tem que trazer uma resposta, né? O próprio Leco, ele tinha vindo justamente aí de 3 anos, justamente com tentando organizar a casa, né? Então ele teve superávit aí no seu primeiro mandato, mas no segundo mandato, quando ele começou a perder tudo, quando ele começou a acumular desastres esportivos, ele, entre muitas aspas, linguagem popular, meteu o louco, né, o nosso querido Leque. Ele começou cara, contratar todo mundo, né? Então, ele pega na mesma semana Juan Fran e Daniel Alves, paga 20 milhões no Raniel, faz uns negócios bizarros, né? Então, eu acho que esse sempre vai ser o modus operandi de quem não ganha no futebol. Eu não tenho nenhuma expectativa que isso vá ser pago, mas eu acho que é um time do São Paulo que, de fato, sempre vai ficar perigando aí no mercado por não ter dinheiro, e quando você não tem dinheiro, fica difícil você contratar. A gente vê o Palmeiras aí pagando 30 milhões de euros pelo Vitor Roque, ainda acho que é um mercado muito tranquilo do Palmeiras, né? Muito pacífico do Palmeiras para um time que precisaria contratar mais, mas eles têm esse dinheiro, eles podem fazer isso. São Paulo não pode e faz muitas vezes. E aí você chega em março, como a gente está por agora, precisando contratar para uma posição e não consegue porque não tem dinheiro. Então, eu acho que é isso muito que a Aline estava mencionando, concordo com ela, mas fica aí então a informação aí justamente do Thiago Mendes, que nesse momento tem pessimismo interno para ser contratado, Pedro. Tá aí a grande participação do nosso Gabriel Sal, craque das informações, trouxe ali o cenário atual do Thiago Mendes. É um jogador de 32 anos, teve a passagem ali já no São Paulo 2015, 2017, jogou bem no futebol francês, mas está ali no futebol árabe. A gente sabe que as questões financeiras, não só para Thiago Mendes, mas para diversas outras questões ali do São Paulo, é o que vai mais complicar e pesar nessas negociações. Mas bora para cima, Gabi. Valeu demais pela participação. Qualquer novidade aí, o Gabi volta com a gente. E tamo junto. Bom dia, bom final de semana. E ó, Gabriel tá aqui de volta segunda-feira, já fica a chamada para cobertura, né? Novo Horizontino ali, pré-jogo, transmissão e pós-jogo, né, Gabi? Exato, meu irmão. Obrigado pela participação aí de vocês também. Enfim, bom programa. Sigo acompanhando por aqui e bora nessa aí, torcendo por boas notícias. Tamo junto, aquele abraço. Valeu, tamo junto, Gabi. Ó, tem a participação do Gabriel Sá, é o craque das informações, essa não tem jeito. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Thiago Mendes. Você comentou um pouquinho já no último Bom Dia Tricolor, acredite, e hoje você deu um pouquinho ali a prévia da sua opinião. Mas é isso, o São Paulo tem agora esse certo pessimismo, mas é um dia decisivo, pode acontecer uma reviravolta, a gente sabe que no futebol tudo pode acontecer, mas provavelmente não vem mesmo essas questões financeiras que o Gabriel trouxe de bastidor, é o que mais pesa, né? Ah, total, né? Essa parte financeira aí é o que pega mais. Eu vi aqui no chat um ou outro falando assim,
Não, mas tem que comprar porque o Corinthians está endividado e comprou. Pô, dane-se o Corinthians, na boa. Dane-se. Dane-se. Se o Corinthians quebrar amanhã, tipo, você vai quebrar também porque o rival comprou, mano? Não. Ô, Ceni, por que não compara com o Palmeiras, então? Se for para comparar com a pior opção ali de questão financeira, que você quer comparar para baixo o time? Então, pô, e eu acho assim, o Thiago Mendes, assim, até eu vou falar assim, é claro que todo jogador tem que pensar no lado profissional, claro, né? Tem que pensar no seu lado. Mas você vê uma diferença de postura, por exemplo, dele e do Wendel, e do Alexandro. O Alexandro também, todo mundo, não, olha a cagada, perderam o Alexandro pro Flamengo. Não tô vendo o Alexandro jogar um baita do futebol lá, né? E todo mundo também reclamou porque o São Paulo não pagou mais do que o Flamengo para ele ir para lá, né? O Alexandro ficou aí, um monte de gente falando, não, mas ele é São Paulino, ele vai jogar no São Paulo e tal. Veio a primeira proposta mais alta, se ele foi, não tava nem aí. E o jogador tem que pensar do lado dele mesmo. Agora você pega a postura do Wendel, que desde o começo falou que queria jogar no São Paulo e queria fazer de tudo para jogar aqui. Tá aí no São Paulo, tá aí, já fez sua estreia, tá jogando aqui, né? Thiago Mendes também teve essa história, não, quero voltar para o São Paulo e tal. Só que em outros momentos também, como diz o Mano lá do Estádio 97, ele baixou a alcinha assim, se oferecendo para outros clubes. E agora ele tá pedindo uma grana altíssima aí, que ele sabe que o São Paulo não tem condição nenhuma de pagar. Então, se o cara tivesse querendo jogar aqui ou fazendo algum esforço para estar no São Paulo, ele faria um esforço para jogar aqui. Ele entenderia que a situação do clube não permite pagar um valor alto. Aí só de luvas, o cara quer mais de 12 milhões de reais, 12 milhões, sei lá, 2 milhões de dólares, não condiz. Então, eu não traria de jeito nenhum. Para mim, o Thiago Mendes, claro, é um bom jogador, tem suas qualidades, tem sua parte técnica, assim, que agregaria para o São Paulo, mas o Thiago Mendes, por mais que tenha jogado até de zagueiro, de primeiro volante, ele, para mim, não é uma posição prioritária. Você já tem outros segundos volantes no elenco do São Paulo. Eu não tiraria o Alisson do time para botar o Thiago Mendes. E se for para jogar com o Thiago Mendes de primeiro volante, eu prefiro ir no mercado, tentar achar um cara mais jovem, que não teve lesão e que ganhe menos, e que me custe menos, para ser primeiro volante, além de apostar na base e tentar ver se alguém da base daria conta do recado para formar esse elenco, e do que fazer uma loucura financeira aí, quebrar mais ainda o clube, quebrar mais ainda o caixa, para tomar uma atitude populista. Então, eu neste momento, eu não traria o Thiago Mendes. Eu sei que eu falei aqui também do Oscar, que eu também não traria o Oscar por conta da grana, de não saber a condição física do Oscar. Para mim, o Oscar ainda está num processo que, assim, claro, vestiu a camisa do São Paulo, eu torço muito. Só que a gente precisa lembrar o seguinte: o Oscar fez 35 jogos na China. A temporada da China tem metade dos jogos da temporada brasileira. Então, durante um primeiro semestre, eu quero acreditar que o Oscar vai conseguir jogar mais do que o primeiro semestre. E eu estou torcendo para isso. No ritmo do futebol brasileiro, eu torço para o Oscar não se lesionar e não sentir o impacto físico. Ainda não deu para a gente ver isso. Eu espero que ele consiga jogar bem. E eu não estou torcendo para dar errado, para eu ter razão. Eu estou torcendo muito para o Oscar ser o cara, o rei da América, o cara que vai trazer o tetra para o São Paulo na Libertadores. Agora, eu não arriscaria de jeito nenhum trazer o Thiago Mendes, envelhecendo mais o elenco, ainda mais porque ele não é o cara para ser o substituto do Pablo Maia. Eu investiria em outro nome.